E hoje vamos aprender a desmontar o argumento anticientífico e pseudocientífico daqueles que negam a teoria da evolução e a origem da vida. Pega o saco de pipoca e bora lá! Salve, salve pessoal do Night Nature, aqui é o Victor. Bom, hoje estou gravando esse primeiro vídeo porque é um assunto bastante importante. Recentemente eu tenho visto alguns grupos que negam a teoria da evolução e disseminam uma série de desinformações a respeito da origem da vida. Eles têm ganhado um pouquinho de espaço e eu resolvi gravar este vídeo para explicar alguns termos que são importantes para essa discussão. Para que essa discussão seja intelectualmente honesta, é necessário que, ao criticar uma determinada tese ou uma determinada teoria, o básico é saber o mínimo sobre aquela tese ou aquela teoria, né? Então, como existe muita desinformação sendo propagada a respeito da teoria da evolução e da origem da vida, e muitas vezes utilizam de forma errônea a teoria da evolução para tentar atacar a origem da vida, como se as duas teorias fossem sinônimas, e criando caricaturas a respeito dela, eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer alguns pontos. Então, o primeiro ponto vai ser a teoria da evolução em si, o básico que a gente precisa saber sobre ela. Depois a origem da vida e por fim como as duas são coisas diferentes, ok? A primeira estratégia que é utilizada por aqueles que negam a teoria da evolução é criar uma caricatura dela. A ideia é vender um simulacro do que é a teoria da evolução. A maioria das pessoas que acabam criticando a teoria da evolução ou a própria origem da vida, a gente pode classificar ela em dois grupos. O grupo daquelas pessoas que realmente não sabem o que é a teoria da evolução, por alguma deficiência no processo de educação formal lá na escola, aí realmente não sabem e acabam sendo levadas pelo discurso anti-evolucionista e de negação da ciência e uma série de outros negacionismos que acabam fluindo para esse caminho. Existem aquelas pessoas que até sabem sobre a teoria da evolução, mas negam ela e, para facilitar uma suposta refutação, acaba criando um simulacro, uma imitação dela, né? Então é muito comum você ver, por exemplo, os criacionistas, né, defensores do design inteligente, ou trazer uma afirmação saltacionista e dizer que aquilo é teoria da evolução. Né? É muito comum você ver, por exemplo, pessoas falando: me mostre, por exemplo, um casal de crocodilos dando origem a um pato, né? O crocopato, né? Que nem virou piada na internet. Ou então perguntas como se a teoria da evolução ela existe e o homem veio dos macacos, então por que ainda existem macacos? Então, quando alguém faz esse tipo de pergunta, pode ser classificado nesses dois grupos de pessoas. Ou a pessoa realmente não sabe o que é a teoria da evolução, e esse vídeo vai ajudar muito ela, para que ela não seja enganada futuramente por discursos negacionistas. Ou então quem está propagando esse tipo de afirmação sobre os crocodilos e sobre a origem do homem a partir dos primatas, dos outros primatas, são pessoas que estão tentando criar uma caricatura do que é a teoria da evolução para deixar ela frágil e a partir disso refutá-la, né? Então, o primeiro ponto é saber diferenciar a teoria da evolução de saltacionismo. O Darwin, quando ele vai formular, ou ele vai formalizar isso no livro dele, esse livro aqui, A Origem das Espécies, que essa versão aqui é da Martin Claret, é traduzida de um jeitinho bem bacana.
o Darwin vai trazer a ideia dele, a ideia da teoria da evolução, logo no título da obra, né? Então a origem das espécies por meio da seleção natural ou preservação de raças favorecidas na luta pela vida. O que o Darwin vai estar propondo aqui dentro do livro dele é o seguinte: em uma determinada população de uma espécie, né? Então vamos supor que tem ali uma determinada área geográfica em que uma espécie está ali preenchendo aquele local, né? Vamos usar, por exemplo, o besouro, né? Que o Darwin gostava muito. Então, você tem ali uma área geográfica onde estão os besouros ali convivendo, né? Naquela espécie, interagindo, né? Com as suas interações ecológicas, tudo bonitinho. O Darwin ele vai propor que, primeiro, as espécies elas não são fixas. Bom, então você tem uma espécie representada lá por milhares de besouros naquele espaço geográfico, só que eles não são cópias, xerox, um do outro. Existem pequenas, ligeiras variações, né? Por exemplo, o tamanho daqueles chifres que eles têm. Vamos supor que existem aqueles que têm o chifre um pouquinho maior e aqueles com um chifre um pouquinho menor. Então, se esse besouro for um besouro territorialista, ele vai defender um determinado pedacinho daquele espaço geográfico, e se algum intruso tentar entrar ali, ele vai tentar expulsar usando os chifres. Evidentemente, se aqueles besouros que têm um chifre um pouquinho maior tiver uma vantagem nessa competição, ele vai conseguir expulsar aquele que tem um chifre menor e vai dominar aquela área. Então, dessa forma, as chances desses besouros com o chifre maior, que tem essa vantagem de ter o chifre maior, se reproduzir é maior também. Né? Então ele vai estar dominando uma determinada área, um determinado espaço, uma série de recursos, talvez uma série de fêmeas. Então ele vai conseguir com mais facilidade se reproduzir, enquanto aquele que foi expulso, que tem um chifre menor, acaba sendo prejudicado. Talvez não consiga se reproduzir, talvez não consiga encontrar uma determinada área, né? Talvez seja comido por algum predador, alguma coisa nesse sentido. E de tal forma que aqueles com o chifre maior, eles vão conseguir sobreviver, ter acesso às fêmeas e vão se reproduzir e transmitir para a sua descendência, para os seus filhotes, aquela característica vantajosa, né? O que o Darwin vai estar propondo com isso primeiro, as espécies não são fixas, né? E segundo, existem vários outros mecanismos que vão atuando ali também, mas que vão selecionando esses indivíduos com algum tipo de vantagem, e ao longo do tempo, ao longo dos milhares e talvez milhões de anos, novas espécies surjam, justamente por esse processo de seleção. Se você tem uma área geográfica muito grande e a população de um lado segue por este caminho do chifre maior e a do outro lado segue por um outro caminho com outras características, ao longo dos milhares de anos a tendência é que essa população se divida em duas espécies novas, né? Vamos supor que nesse espaço geográfico um rio mude de curso e corte essa população da mesma espécie em duas populações. Vamos supor que essa população que tem o chifre longo, ela comece a viver, ela continue vivendo ali naquela região da serrapilheira, que é aquela camada de folhas úmidas que existe no chão da floresta e fica se alimentando por ali. Então vamos supor que, como eles são de cor escura, tendam ao longo do tempo a ficar com a cor amarronzada. Então a seleção natural vai favorecer aqueles que têm uma coloração mais próxima com o substrato da serrapilheira. Do outro lado do rio, vamos supor que essas espécies com chifre menor acabem se deslocando, por exemplo, para a copa das árvores. E aquelas variedades que têm uma coloração mais próxima com a cor das folhas vai sendo selecionada, e aquelas que não vão morrendo. Ao longo de milhares, milhões de anos, o acúmulo dessas variações nessas populações separadas tende a aumentar ao longo do tempo, de tal forma que é possível que cada uma dessas
populações que antes, lá atrás, eram da mesma espécie, no futuro, ali alguns milhões de anos, se tornem espécies completamente distintas. De tal forma que se esse rio secar e essas duas populações se encontrarem, elas não vão mais conseguir se reproduzir. Elas vão estar formalmente dentro de novas espécies distintas. Ok? Então o Darwin vai propor isso, que essas ligeiras modificações elas vão acontecendo ao longo dos milhares e milhões de anos e que este processo acaba direcionando para espécies diferentes, ok? Repare que em nenhum momento eu estou dizendo que um casal de besouros cruza ali entre si e nasce um animal de um outro grupo completamente diferente. Presumir que a evolução diz isso é errado. Isso não é evolução, isso é saltacionismo. É errado. A teoria da evolução em momento algum defende isto, né? Algumas pessoas podem perguntar, mas a teoria da evolução diz que as aves surgem dos dinossauros. De fato, elas surgem dos dinossauros, mas esse processo demora alguns milhões de anos para acontecer. Isso porque, se a gente lembrar aquele sisteminha de classificação dos seres vivos que a gente aprendeu lá no ensino fundamental 2, por volta do 7º ano, ou no ensino médio, que é a classificação dos seres em reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, as primeiras modificações que vão acontecer dentro do nível da espécie, né? Vão criar variedades, né? Como o caso dos besouros, que tem variedades geográficas distintas, chifres maiores, chifres menores. E depois, obviamente, quando o processo evolutivo vai acontecendo ao longo dos milhões de anos, essas modificações elas vão acontecendo de nível de baixo para cima. Então primeiro surgem espécies diferentes, vão passando os milhões de anos, surgem gêneros diferentes, e vão passando os vários milhões de anos, vão surgindo novas espécies, novos gêneros, podem surgir novas famílias, né, novas ordens e novas classes. Então a evolução sempre vai acontecer de baixo para cima, né, naquele sisteminha de classificação. Quando a gente olha, né, o exemplo que é sempre bizarro dado pelos criacionistas do crocopato, né, do surgimento de um pato a partir de um crocodilo, ou de um intermediário entre um crocodilo e um pato que tem a característica dos dois bichos, essa lógica é falsa. E ela não tem nada a ver com o processo de origem das aves, né? Quando a gente pega os dinossauros fazem parte da classe dos répteis, né? E quando você olha o simbólico Archaeopteryx, que vai dar origem às aves, ele existiu ali por volta de 150 milhões de anos. Existe por volta de 150 milhões de anos. E as primeiras aves, como a gente conhece, os grupos que a gente conhece hoje, eles só surgem por volta de 67, 68 milhões de anos, né? De tal forma que o Archaeopteryx ele ainda não é uma ave. Você tem uma série de fósseis que vão surgindo no registro geológico, né? No registro estratigráfico, que vão mostrando animais que vão deixando cada vez mais de ficar parecido com os répteis, com os dinossauros terópodes aviários, e ficando cada vez mais com características de aves propriamente ditas. Este processo de espécie, gerando novos gêneros, gerando novas famílias, gerando novas ordens, e até que chega um ponto em que gera uma nova classe, a classe das aves, que é uma classe diferente da dos répteis, onde estão os crocodilos e onde estão os dinossauros. Então este processo demora milhões de anos. Não salta de uma geração para outra, de uma classe dos répteis para uma classe de aves. Esse processo demora milhões de anos. Por isso não é saltacionismo, né? O registro fóssil é bastante rico nesse sentido e ele mostra essa transição acontecendo. Não só para aves, mas como para cetáceos,
para uma série de grupos. Tetrápodes, por exemplo, os registros fósseis são bastante ricos e mostram essa transição para originar novos grupos biológicos. Né? Você nunca vai ver uma classe dando origem diretamente a uma nova classe, ou uma espécie como, por exemplo, o crocodilo se reproduzindo e surgindo uma classe como filhote, uma classe nova como filhote daquela reprodução daquela espécie como o crocodilo. Então é falso isso. Essa noção saltacionista ela não faz parte da teoria da evolução. Na verdade, quando um criacionista traz como exemplo e chama aquilo de... traz como exemplo o saltacionismo e chama aquilo de teoria da evolução, ele está criando uma caricatura, portanto, falsa do que é a teoria de evolução e chutando o cachorro morto, porque dentro de universidade, dentro do curso de biologia, não se fica defendendo o saltacionismo. A própria teoria da evolução critica o saltacionismo. Né? Então, a origem das aves é um exemplo disso. Né? Não é saltacionista. Você tem ali as primeiras aves surgindo por volta de 100 milhões de anos, né? Neognathidae é o nome do grupo. Depois as neoaves por volta de 90 milhões de anos. E as primeiras aves que fazem parte dos grupos hoje, aliás, os primeiros grupos que existem hoje, começam a surgir ali por volta de 67 milhões de anos, antes do final do Cretáceo, quando caiu o asteroide Chicxulub na Terra e leva à extinção dos dinossauros. Então, quando esse fato acontece, os principais grupos de aves que hoje estão no planeta já estavam começando a se formar. Claro, não são os mesmos representantes, porque eles foram já extintos, mas a origem das aves pode ser traçada dessa forma de acordo com os registros fósseis. Então não é uma posição saltacionista, é simplesmente acúmulo de ligeiras variações, seleção, né, preenchimento de novos nichos, como aconteceu depois do fim do Cretáceo, no Paleógeno, né, onde na Terra os mamíferos começam a preencher aqueles nichos que ficaram abertos com a extinção dos dinossauros, e no ambiente, né, nos céus, a partir do momento em que os pterossauros morrem, as aves começam a preencher esse papel ecológico que era desses répteis voadores. Então não é saltacionista. E para fechar essa discussão, né, de não ser saltacionista, a gente pode citar o próprio livro do Darwin, onde ele critica profundamente o saltacionismo e defende o gradualismo. Se a gente for lá no capítulo 6, na página 225, onde ele está falando sobre a seleção natural, ele vai fazer uma crítica muito clara ao saltacionismo. Ele vai dizer, olha aí, ó, é verdade, com certeza, que nossos órgãos, que parecem ter sido criados para alguma finalidade específica, raras vezes ou nunca surgem em qualquer ser. Como, aliás, é mostrado naquele cânone velho e um pouco exagerado da história natural. Natura non facit saltum. É uma frase em latim que está dizendo a natureza não dá saltos. E aí ele diz, quase todos os naturalistas experientes admitem essa máxima, ou como Milne Edwards expressou, a natureza é pródiga em variedade, mas avarenta em inovação. Aí ele pergunta, por que na teoria da criação deveria haver tanta variedade e tão pouca novidade? Porque todas as partes e órgãos de tantos seres independentes, cada um supostamente criado em separado para ocupar seu próprio lugar na natureza, são tão comumente ligados entre si por etapas graduais. Por que a natureza não dá um salto súbito de estrutura para estrutura? Segundo a teoria da seleção natural, a teoria do Darwin, podemos entender com clareza por que isto não acontece, pois a seleção natural atua apenas tirando vantagens de pequenas variações sucessivas, jamais dá um salto grande e súbito, mas avança por meio de passos curtos e seguros, embora lentos. Então Darwin é bem claro ao defender a sua posição gradualista e crítico ao saltacionismo. Depois, ainda no mesmo capítulo, na página 237, ele fala, segundo a teoria da seleção natural,
podemos entender com clareza o significado do velho cânone da história natural, natura non facit saltum. Tal cânone não é de todo correto se considerarmos apenas os habitantes atuais do mundo. Porém, se incluirmos todos os das épocas passadas, conhecidas e desconhecidas, o princípio mostra-se rigorosamente verdadeiro. E lá, quase no finalzinho do livro, o Darwin traz de novo essa mesma menção. Na página 536 ele está falando aqui, ó. Como a seleção natural atua somente pela acumulação de variações ligeiras, sucessivas e favoráveis, não pode produzir modificações grandes e súbitas. Só pode atuar por meio de passos curtos e lentos. Assim, o cânone natura non facit saltum torna compreensível a regra que é confirmada por cada acréscimo novo ao nosso conhecimento. Por meio dela, podemos ver porque, por toda a natureza, o mesmo fim é alcançado por uma diversidade quase infinita de meios, pois toda particularidade que é adquirida torna-se hereditária por muito tempo, e estruturas já modificadas de muitas maneiras têm de ser adaptadas para as mesmas finalidades gerais. Em resumo, podemos ver por que a natureza é pródiga em variedade, embora mesquinha em inovação. Ninguém consegue explicar por que isso deveria ser uma lei da natureza se cada espécie foi criada de maneira independente. Então, Darwin é muito claro nesse sentido. Então, para aqueles que defendem uma leitura saltacionista sobre a teoria da evolução, estão completamente errados, segundo as evidências, segundo o livro do Darwin. Não faz sentido algum. O que me faz pensar no nosso segundo ponto, que é justamente a origem da vida, que também é confundida de propósito ou por uma deficiência educacional sobre a origem da vida, ou a abiogênese. Muitas vezes ela é vendida como sinônimo de geração espontânea. Okay? A geração espontânea ela não é uma teoria científica. Ela foi uma ideia ou uma teoria no sentido não científico defendida por mais de 2000 anos. Começou com os gregos lá atrás, né? E só foi criticada mais recentemente, né? E por Francesco Redi, por Spallanzani e uma série de outros naturalistas ou cientistas nos séculos passados, e foi completamente desmontada pelo Louis Pasteur, né? A biogênese ou a biopoese, bio, vida e poese, origem, né? Ela é diferente da teoria da evolução. Bom, embora muitas vezes os criacionistas tentem apresentar elas como sinônimas, elas são completamente diferentes, porque a origem da vida ela vai trabalhar na parte da química, principalmente na química pré-biótica, para entender quais fenômenos químicos, geológicos, astronômicos influenciaram na origem da vida no nosso planeta. E a partir do momento em que a vida surge, ou aquilo que se entende por vida, né? Isso dá uma discussão dentro da filosofia da biologia bem complexa, que eu posso deixar um link aqui abaixo porque eu já escrevi. Mas a partir do momento em que a vida surge, aí sim a teoria da evolução ou a evolução darwiniana começa a fazer sentido, começa a passar a atuar. Antes, a vida precisa surgir, e para ela surgir, ela depende de uma outra teoria completamente diferente, que não é de geração espontânea. A origem da vida, ou a biopoese, ela vai tentar entender quais são os blocos químicos de construção que fizeram parte da origem da vida. Quem são os seus precursores, quais condições existiam no nosso planeta há bilhões de anos atrás, e como, de alguma forma, essas moléculas pequenas se juntaram, moléculas simples se juntaram, formaram os primeiros dímeros, primeiros oligômeros, né? Bloquinhos conectados entre si de moléculas que tinham a capacidade de fazer cópias de si mesmo. Essa autorreplicação
já começa a ser uma característica de ser vivo. A gente não sabe qual é a molécula precursora da vida. A molécula mais simples foi o RNA, ou certamente há uma molécula ainda um pouco mais simples, talvez um ácido arabiноnucleico, alguma coisa nesse sentido, com características próprias ao ácido arabiноnucleico. Mas a partir do momento que você tem uma molécula replicante que pode dar origem ao que posteriormente vai ser o RNA World, ou mundo de RNA, e depois vai dar origem às primeiras moléculas de RNA envolvidas em uma membrana que separa o meio interno do meio externo, o surgimento dos primeiros ciclos metabólicos e a formação de um primeiro protobionte, uma protocélula, é uma etapa que demora certamente milhões de anos, principalmente no período arqueano do nosso planeta, até dar origem ao último ancestral comum de todos os seres vivos, que é a sigla LUCA, né? LUCA, Last Universal Common Ancestor. E a partir do LUCA você tem os 3 principais domínios hoje da biologia surgindo. Os procariotos com as bactérias e arqueias e os eucariotos, somos nós, as plantas, né? O grupo Ophistoconta dentro da classificação da vida. Então, repare, começa com moléculas simples, com oligômeros, com polímeros autorreplicantes até RNA, um mundo de DNA envolvido, hiperciclos metabólicos bastante simples, que vão aumentando sua complexidade ao longo do tempo geológico, até dar origem à protocélula e esse ancestral comum universal. Este processo ele ocorreu no Arqueano, que é um período, um éon geológico do nosso planeta. Não sei se as pessoas sabem ou têm essa noção, a gente divide o tempo geológico de diversas formas, dá para dividir ele, e esse éon mais antigo, esses éons mais antigos, eles correspondem a cerca de 90% do tempo geológico do nosso planeta, né? Então, por exemplo, você pega o pré-cambriano, que é um super éon, ele se inicia por volta de 4,6 bilhões de anos, quando o sistema solar dá origem ao planeta Terra, né, ali dos planetesimais e tudo mais, e termina no Cambriano por volta de 541 milhões de anos atrás. Ou seja, pega cerca de 90% do tempo geológico. E mesmo esse superéon, ele é dividido em 3 partes aí, né? Adiano, Arqueano e acho que é Proterozoico, não lembro mais. Mas o fato é que a vida surge no Arqueano, né? No Adiano a Terra vai se formando, né, por volta de 4 bilhões 560 milhões de anos, e por volta de 4,1 bilhões de anos ela já recebeu o Heavy Bombardment, né, uma série de compostos químicos da água, das redondezas ali do processo de formação do nosso sistema solar, e a Terra começa a estar apta à vida, né, começar a cozinhar quimicamente a vida. Então, por volta de 4,1 bilhões de anos, e o registro de vida mais antigo e inequívoco data de por volta de 3,5 bilhões de anos. Ou seja, entre 4,1 e 3,5 bilhões de anos a vida surgiu. É um período de tempo de 600 milhões de anos, que é tempo de sobra para que essas etapas químicas ocorram, né? O que acontece é que os criacionistas e os negadores, os negacionistas da ciência, tanto da origem da vida quanto da teoria da evolução, eles simplificam esse processo complexo entre a não existência de vida, de matéria inanimada, e de repente surge a primeira célula complexa. Sintetizam tanto, simplificam tanto a teoria que ela perde o sentido, né? É igual o que fazem com a teoria da evolução. Então aquilo que era biopoese, para eles é apresentado para o público como geração espontânea, né? Para entender a história da geração espontânea, eu sugiro esse livro aqui, que é um livro muito bacana, que conta a história da biologia e a história também da geração espontânea, como ela foi elaborada, os exemplos bizarros que existiam.
e como ela foi sendo descartada ao longo do tempo. Então, a gente não pode simplificar uma teoria a tal ponto de ela virar uma caricatura do que originalmente ela deveria ser, porque isso é desonestidade intelectual. Okay? Então, é fundamental que as pessoas reconheçam ou conheçam a teoria como ela é em si. Então, a melhor estratégia é sentar a bunda na cadeira, pegar artigo, pegar livro e ler. Okay? Então, não dá pra gente esperar que a vida surja nesse processo espontâneo em alta complexidade. Isso não é o que está apresentando a biopoese. Isso é uma caricatura mal feita dela. Demorou pelo menos 600 milhões de anos para que a vida surgisse a partir desses processos químicos pré-bióticos. A partir do momento, em algum momento em que a gente pode considerar isso vida, a partir do momento em que alguma forma de competição surge, né, e você já tem uma informação contida dentro desse polímero que seja autorreplicante, você já tem características do que é a vida, e aí a seleção natural darwiniana e o processo evolutivo pode começar a acontecer. E aí a tendência é que isso exploda em diversidade. Então 600 milhões de anos é tempo suficiente. Se a gente pegar hoje e voltar 600 milhões de anos atrás, a gente vai estar por volta ali de animais como a Dickinsonia ou a Kimberella, que são animais que viveram por volta de 570 milhões de anos, talvez até os ancestrais deles, que é o que chamamos de fauna ediacarana, né? Então, só para vocês não menosprezarem o mecanismo evolutivo ao longo desses milhões de anos, só para que vocês tenham uma ideia, 600 milhões de anos é muito tempo, é tempo de sobra para que a vida tenha se originado a partir de processos químicos naturais, precursores que deram origem aos primeiros aminoácidos, às bases nitrogenadas, e que de alguma forma, por algum processo ou por vários processos que ainda estão sendo estudados pela biopoese, eles aconteceram e deram origem a um polímero autorreplicante. A biopoese ainda é uma ciência que está começando a se desenvolver. Nos últimos 20 anos ela explodiu em termos de produção científica, ela está a todo vapor nesse momento. Ainda não tem uma série de hipóteses concatenadas, como no caso da teoria da evolução, mas ela é bastante promissora em vários pontos, porque ela também recebe informação de diversas disciplinas, da geologia, da cosmologia, dos astrônomos, da biologia molecular. Então são vários campos que acabam atuando juntos, na física, acabam atuando junto para trazer essa interpretação aí para nós. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a reconhecer quando alguém está falando sobre a teoria da evolução ou fazendo uma caricatura dela recorrendo ao saltacionismo. E para a origem da vida, espero que vocês entendam qual é a diferença entre teoria de evolução e origem da vida, e como a origem da vida é diferente da geração espontânea. Porque a partir daí, dessa diferenciação, vocês vão conseguir reconhecer quando alguém realmente sabe sobre o que está falando, sobre o que está criticando. Porque hoje é muito fácil as pessoas criticarem ideias que elas não conhecem, porque não querem conhecer e porque elas são dogmáticas em certas afirmações ou certas crenças e têm a intenção de propagar a desinformação. Como diz um grande filósofo amigo meu, professor de filosofia, Cristiano Teixeira, em terra de fake news, quem está aberto ao diálogo, quem está aberto a estudar é um resistente. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que isso ajude e eu espero que as pessoas assistam esse vídeo antes de entrarem em alguma discussão com algum desses negacionistas, ok? Um grande abraço para todos vocês. Eu espero que vocês curtam aí os vídeos que eu posso fazer aqui para frente. Da minha produção, ela é feita escrita com as referências embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.